Capítulo 3. Imagino que ela deveria cuidar de si mesma, colocar-se em congelamento profundo e, em um ano ou 2, muito provavelmente seria desenvolvido um comprimido capaz de acabar com isso de forma simples como um resfriado comum, sabe? Já há algumas dessas cortisonas, mas o médico nos diz que não sabe qual dos efeitos colaterais pode ser pior, sabe? O grande C. Minha ideia é corro risco. Eles estão prestes a derrotar o câncer, e com esses transplantes logo vão poder trocar todas as suas entranhas. O romance de Up Dick era ambientado no que poderia ser chamado de anos otimistas do governo Nixon, a época da missão Apollo e do nascimento daquela expressão de onipotência americana que começa com "se conseguirmos colocar um homem na lua", em janeiro de 1971. Os senadores Kennedy e Jarvis apresentaram o Conquest of Cancer Act, e em dezembro daquele ano Richard Nixon havia aprovado algo parecido com aquilo, liberando enormes verbas federais. Se falava somente na guerra ao câncer. 4 décadas depois, outras guerras gloriosas, a pobreza, as drogas e ao terror, se somam para debochar dessa retórica, e, como costuma acontecer quando sou encorajado a combater meu próprio tumor, não consigo me livrar da sensação de que é o câncer que está movendo uma guerra contra mim. O medo com que é discutido o grande C ainda é quase supersticioso, assim como a esperança sempre sussurrada de um novo tratamento ou cura. Em seu famoso ensaio sobre Hollywood, Pauline Kael a descreveu como um lugar onde você podia morrer de encorajamento. Isso ainda pode ser verdade na cidade do brilho fácil, na cidade do tumor. Você às vezes sente que poderia expirar apenas por conselhos. Muitos deles são gratuitos e não solicitados. Há quem diga que devo começar, sem demora, a ingerir essência granulada de caroço de pêssego, ou cera damasco. Remédio fantástico conhecido por civilizações antigas, mas hoje escondido por gananciosos médicos modernos. Outro escreve recomendando grandes doses de suplementação de testosterona, talvez para elevar o moral, ou, então, devo descobrir formas de abrir certos chakras e adotar o apropriado estado mental receptivo. Dietas macrobióticas ou vegetarianas serão tudo de que precisarei como nutrição durante esta experiência. E não rio do pobre velho senhor Armstrong acima. Alguém escreveu de uma famosa universidade sugerindo que eu fosse congelado por criogenia até o dia em que a bala mágica, ou o que quer que seja, for concebida. Quando deixei de responder a essa carta, recebi uma segunda sugerindo que eu congelasse pelo menos meu cérebro, para que seu córtex pudesse ser apreciado pela posteridade. Bem, só gostaria de dizer, uau, um obrigado medonho. Para compensar tudo isso, recebi o bilhete gentil de uma amiga Cheyenne Arapau dizendo que todos seus conhecidos que apelaram para remédios tribais haviam morrido quase instantaneamente. Ela sugeriu que se me oferecessem qualquer remédio nativo americano eu deveria me mover o mais rápido possível na direção oposta. Alguns conselhos, de fato, podem ser seguidos, mas, mesmo no mundo da sanidade e da modernidade, alguns com frequência não podem. Pessoas extremamente bem informadas entram em contato para insistir com que me trate somente com determinado médico ou clínica. Esses médicos e instalações são tão distantes quanto Cleveland e Kyoto. Mesmo que eu tivesse meu próprio avião, nunca seria capaz de visitar todos eles. Os cidadãos de Tumorlândia são sempre assediados por curas e boatos de curas. Cheguei a ir ao grandioso palácio de uma clínica na parte mais rica da cidade arrasada, que não identificarei porque tudo o que consegui lá foi uma longa e tediosa exposição do que eu já sabia. Mas, quando deitado numa das mesas de exame do famoso estabelecimento, uma mordida de inseto que por um breve tempo dobrou o tamanho de minha mão esquerda, algo demasiado até mesmo para minhas exigências pré-cancerosas, mas uma irritação real para alguém com um sistema imunológico quimicamente corroído. Considerando tudo isso, esta é uma época ao mesmo tempo fascinante e melancólica para ter um câncer como o meu. Fascinante porque meu calmo e erudito oncologista, o Dr. Frederick Smith, pode projetar um quimiocoquetel que já encolheu alguns de meus tumores secundários,
ajustando as dosagens para minimizar certos efeitos colaterais repugnantes. Isso não teria sido possível quando Dick escreveu seu livro ou quando Nixon proclamou sua guerra. E é também melancólico porque novos picos da medicina estão se erguendo e novos tratamentos começam a ser vislumbrados. Mas provavelmente chegaram tarde demais para mim. Fui encorajado a estudar, por exemplo, um novo protocolo de imunoterapia desenvolvido pelos médicos Steven Rosenberg e Nicholas Restif no National Cancer Institute. Encorajado é pouco. Fui extremamente instigado a fazê-lo. Agora é possível retirar linfócitos T do sangue, passá-los por um processo de engenharia genética e depois injetá-los novamente para atacar o tumor maligno. Parte disso pode soar como medicina aeroespacial, escreveu-me o Dr. Restifo, como se também ele tivesse relido o Dick. Mas tratamos bem mais de 100 pacientes com linfócitos T submetidos à engenharia genética, entre os quais mais de 20 com a mesma abordagem que sugiro ser aplicada ao seu caso. Havia um probleminha, contudo, envolvia uma compatibilidade. Meu tumor tinha de apresentar uma proteína chamada Anieso 1, e minhas células imunológicas precisavam ter uma molécula específica chamada LA2. Com essa combinação, o sistema imunológico podia ser fortalecido para resistir ao tumor. As chances pareciam boas, já que metade daqueles com genes europeus ou caucasianos tem essa molécula. E, quando analisado, meu tumor revelou ter a tal proteína. Minhas células imunológicas, porém, se recusaram a se identificar como suficientemente caucasianas. Experiências semelhantes estão sendo revistas pela Food and Drug Administration, mas estou com um pouco de pressa, e não consigo me esquecer da sensação de desânimo que tive ao receber a má notícia. Talvez seja melhor deixar para trás rapidamente essas falsas esperanças. Na mesma semana, me disseram que eu não tinha as necessárias mutações em meu tumor para me qualificar a qualquer outra das terapias de câncer dirigidas atualmente em oferta. Mais ou menos na noite seguinte, recebi e-mails de talvez 50 amigos porque o programa 60 Minutos havia apresentado uma reportagem sobre engenharia de tecidos utilizando células-tronco em um homem com esôfago canceroso. Ele havia sido clinicamente preparado para produzir um novo órgão. Animado, entrei em contato com meu amigo Dr. Collins, pai do tratamento baseado em genoma, que me disse gentilmente, mas com firmeza, que meu câncer se espalhara muito além do esôfago para poder ser tratado por esse método. Ao analisar a depressão que desenvolvi naqueles 7 dias nojentos, descobri que me sentia ao mesmo tempo enganado e desapontado. Até ter feito algo pela humanidade você deveria sentir vergonha de morrer, escreveu o grande educador americano Horace Mann. Eu teria alegremente me oferecido como paciente experimental de novas drogas ou novas cirurgias, em parte, claro, na esperança de que elas pudessem me salvar, mas também pelo princípio de Mann, e eu nem sequer me qualificava para a aventura. Então, tenho de me arrastar com a rotina de quimio, seguida, caso se prove justificada, por radiação e talvez a muito debatida ciberknif para uma intervenção cirúrgica. Duas coisas quase milagrosas quando comparadas com o passado recente. Há uma tentativa ainda mais incerta que me foi sugerida, embora sua provável eficácia esteja nos limites das probabilidades. Vou tentar ter todo o meu DNA sequenciado, juntamente com o genoma do meu tumor. Francis Collins foi sóbrio em sua avaliação da utilidade do procedimento. Se os 2 sequenciamentos pudessem ser feitos, escreveu a mim, poderiam ser determinadas quais mutações presentes no câncer o fazem crescer. O potencial para descobrir mutações nas células sanguíneas que possam levar a uma nova ideia terapêutica é incerto. Isso está na fronteira da pesquisa oncológica neste momento. Em parte por essa razão, conforme ele me alertou, o custo do procedimento também é muito alto no momento. Mas, a julgar pela minha correspondência, praticamente todos neste país sofrem de câncer ou têm algum amigo ou parente com a doença. Então, talvez eu seja capaz de contribuir um pouco para ampliar o conhecimento que ajudará futuras gerações.
Digo talvez, em parte, porque Francis teve de colocar de lado muito de seu trabalho pioneiro, a fim de defender sua profissão de um bloqueio legal à avenida mais promissora. No momento em que eu e ele travávamos essas conversas em parte excitantes, em parte desanimadoras, em agosto de 2011, um juiz federal de Washington ordenou a suspensão de todos os gastos governamentais em pesquisa de células-tronco embrionárias. O juiz Rosie Lambert respondia assim ao processo movido por defensores da chamada emenda de Key-Wicker, batizada com o nome da dupla que em 1995 conseguiu proibir gastos federais em qualquer pesquisa que utilize um embrião humano. Como cristão praticante, Francis se incomodava com a criação para fins de pesquisa desses aglomerados não conscientes de células, assim como eu também, caso se interessem, mas esperava que um bom trabalho resultasse da utilização de embriões já existentes, criados por fertilização in vitro. Do jeito que estão, esses embriões não darão em nada, mas agora maníacos religiosos lutam para proibir até mesmo sua utilização, a qual ajudaria aqueles que esses mesmos maníacos consideram colegas humanos do embrião não formado. Os patrocinadores politizados desse absurdo pseudocientífico deveriam se envergonhar de viver e, mais ainda, de morrer. Se você quiser tomar parte da guerra ao câncer e a outras doenças terríveis, então junte-se à batalha contra a estupidez letal.